Existem lugares neste mundo que desafiam qualquer explicação. Estruturas grandes demais para terem sido movidas com ferramentas primitivas. Artefatos misteriosos que desafiam tudo o que achamos saber sobre a história. E civilizações inteiras que simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Esses não são mitos nem lendas, são mistérios reais, documentados, que até hoje confundem arqueólogos e historiadores. Como foram construídos, quem os fez e talvez a pergunta mais perturbadora: o que mais ainda está escondido por aí, esperando para ser descoberto? De blocos de pedra tão colossais que nem mesmo os guindastes modernos conseguiriam erguer, até cidades enterradas sob o oceano. Hoje, vamos mergulhar em alguns dos mistérios mais estranhos não resolvidos do mundo antigo. Lembrando que as imagens no vídeo não são essenciais para você aproveitar o conteúdo, são apenas referências que aumentam a imersão. Então relaxe, pegue um lanche e prepare-se para explorar mistérios onde a própria história parece não fazer sentido. Baalbek é um desses lugares que desafiam qualquer explicação. Localizado no atual Líbano, o sítio arqueológico é famoso por seus imensos templos romanos, dedicados a Júpiter, Vênus e Baco. Mas por mais impressionantes que sejam essas ruínas, elas ainda foram erguidas sobre algo ainda mais antigo, mais poderoso e muito mais misterioso: os megálitos de Baalbek. Essas pedras são absurdamente grandes. O maior deles, conhecido como Trilithon, é composto por 3 blocos de calcário, cada um pesando entre 800 e 1000 toneladas, ou seja, aproximadamente 1 milhão de quilos. Eles estão perfeitamente empilhados a 12 metros de altura, sem uso de argamassa, como se tivessem sido colocados ali suavemente. Então, há a chamada Pedra da Mulher Grávida, um bloco ainda maior, com cerca de 1.200 toneladas, abandonado na pedreira como se estivesse pronto para ser transportado. Mas ninguém sabe como isso seria possível. As teorias sobre como essas pedras gigantescas foram movidas variam do convencional ao controverso. A explicação tradicional é de que os romanos seriam os responsáveis. Afinal, eles eram engenheiros brilhantes, criadores de aquedutos, templos e estradas que resistem a milênios. Alguns historiadores sugerem que eles poderiam ter usado guindastes, roldanas e a pura força humana. Mas há um problema com essa explicação. Nenhum feito conhecido da engenharia romana chega perto de mover pedras deste tamanho. Nem mesmo seus projetos mais ambiciosos tentaram erguer algo com 1000 toneladas. É como se os romanos apenas tivessem construído sobre algo que já estava ali há muito tempo. Por isso, alguns pesquisadores acreditam que Baalbek preceda completamente a presença romana. Algumas teorias apontam os fenícios como os verdadeiros construtores. Outros ainda vão além e dizem que o local é pré-fenício, ou seja, pode ter milhares de anos a mais do que a história oficial sugere. Se isso for verdade, então talvez uma civilização perdida, não a romana, tenha sido responsável por esses feitos. Mas quem seriam eles? E mais importante, como fizeram isso? Alguns acreditam que Baalbek foi construído usando tecnologias perdidas, talvez com um conhecimento avançado sobre contrapesos, manipulação de pressão ou até frequências sonoras, que tornavam objetos pesados mais fáceis de mover. Há até quem sugira que eles usavam técnicas esquecidas, que nunca foram registradas, perdidas para sempre com o passar do tempo. E então, vem a teoria mais controversa de todas: a de que as pedras foram movidas com a ajuda de algo além das capacidades humanas. Teóricos dos antigos astronautas apontam o tamanho e a precisão dos megálitos como evidências de uma possível visita extraterrestre. Alguns acreditam que a posição, o alinhamento e a construção de Baalbek indicam que o local pode ter sido mais do que um templo, talvez uma base antiga com um propósito que ainda não compreendemos. Não há provas definitivas para isso, mas a ideia persiste há décadas. O que sabemos, com certeza, é que ninguém conseguiu explicar como essas pedras foram movidas. Elas continuam sendo um dos maiores enigmas da engenharia antiga. Se uma civilização de milhares de anos atrás foi capaz de realizar algo assim, o que mais seriam capazes de fazer? E que outros segredos ainda podem estar escondidos
sob as ruínas de Baalbek. Mas Baalbek não é o único mistério que nos obriga a repensar tudo o que sabemos sobre a história. O passado é cheio de artefatos inexplicáveis, que não deveriam existir, mas existem. A seguir, vamos explorar um dos artefatos mais debatidos da cartografia antiga, um mapa do século XVI que parece mostrar a Antártida, sem nenhum gelo. Descoberto em 1929 pelo historiador Halil Edhem e o teólogo Gustav Disman nos arquivos do Palácio de Topkapı, em Istambul, o mapa de Piri Reis é um objeto estranho na história da cartografia. O mapa permanecia esquecido em um armário, empoeirado no meio de documentos antigos. Após uma análise detalhada, foi verificado que o mapa tinha sido criado por Piri Reis, um nobre almirante, navegador e cartógrafo otomano, em 1513. À primeira vista, parecia um mapa comum para a época, representando as costas da Europa, da África e das Américas recém-descobertas. Mas à medida que os pesquisadores estudavam as suas informações, um detalhe chamou a atenção. Algo que demonstrava que esse não era um mapa comum. O que torna esse mapa tão peculiar é uma grande massa de terra na parte inferior do mapa. Muitos acreditam que seja a Antártida. Mas há um problema. A Antártida só foi oficialmente descoberta em 1820, mais de 300 anos depois da criação do mapa. E mais surpreendente ainda, a região é mostrada com detalhes topográficos e contornos precisos, como se não tivesse coberta de gelo da forma como a conhecemos hoje, com detalhes de seus litorais, características topográficas, como se tivesse sido mapeada numa era sem gelo. Estudos modernos indicam que a Antártida pode ter estado sem gelo há mais de 6.000 anos, muito antes de qualquer civilização conhecida ser capaz de fazer mapas tão precisos. Como Piri Reis poderia saber disso? O próprio almirante deixou pistas nas margens do mapa, explicando que sua obra foi baseada em documentos mais antigos, alguns supostamente datando da época do Alexandre o Grande. Ele mencionou ter usado mais de 20 mapas antigos e fontes árabes e hindus. Se isso for verdade, significa que Reis teve acesso a um conhecimento herdado de civilizações muito mais antigas e com capacidade de navegação muito mais avançada do que imaginamos. Alguns teóricos acreditam que o mapa de Piri Reis é uma prova de uma civilização perdida, com capacidade de navegação global e que mapeou o mundo com uma riqueza de detalhes impressionante, muito antes do começo dos registros históricos. Eles sugerem que fragmentos desse conhecimento sobreviveram ao colapso de sociedades antigas e foram posteriormente incorporados em mapas da era renascentista por exploradores e cartógrafos que não faziam ideia de sua verdadeira origem. Essa teoria é reforçada pelo fato de que outros mapas medievais renascentistas, como o mapa de Oriontius Finaeus e o mapa de Zeno, também retratam massas de terra que se assemelham à Antártida, com uma precisão surpreendente. Outros sugerem que o mapa foi mal interpretado e que tal massa de terra não é a Antártida, mas sim uma representação distorcida da América do Sul. Cartógrafos do século XVI frequentemente distorciam as linhas costeiras devido à forma como compilavam seus mapas, baseando-se em relatos dispersos e fontes de segunda mão. Algumas partes do mundo eram esticadas ou comprimidas para se ajustarem ao conhecimento limitado da época, o que pode explicar a aparente presença da Antártida. Ainda há a possibilidade de que navegadores antigos, fenícios, chineses ou até europeus pré-colombianos tenham explorado regiões muito além do que os livros de histórias registram, documentando litorais que foram perdidos com o tempo. Se esse for o caso, o mapa de Piri Reis pode ser um vestígio de uma antiga tradição de navegação que desapareceu com o tempo, deixando para trás apenas pistas intrigantes. Apesar de décadas de estudo, nenhuma resposta definitiva surgiu. Piri Reis teria, sem saber, preservado os últimos ecos de uma civilização perdida? Ou seria apenas um caso de um erro cartográfico? Um truque de geografia distorcida que só parece misterioso quando visto em retrospectiva? Seja qual for a verdade, o mapa de Piri Reis continua sendo um dos maiores enigmas da cartografia. Um documento que desafia tudo o que pensamos saber sobre o passado.
Antes de continuarmos com o próximo vídeo, se estiver gostando, não esqueça de seguir, dar um like ou colocar um comentário. Isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar a desvendar os mistérios da antiguidade. O mapa de Piri Reis não é o único mistério antigo que desafia o que sabemos sobre a história. Milhares de anos antes de Piri Reis criar seus mapas, um enigma ainda maior estava sendo esculpido em pedra: Göbekli Tepe, o sítio de 12.000 anos que mudou a história. Um local que desafia completamente nossa compreensão sobre as primeiras civilizações. Escondido entre as colinas onduladas do sudeste da Turquia, esse sítio permaneceu enterrado sob a terra por milhares de anos, até que uma descoberta acidental nos anos 60 levantou a suspeita de que algo estava escondido ali. Mas na época, ninguém poderia imaginar o que havia debaixo do solo. Foi apenas nos anos 90, quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt iniciou as escavações, que a verdadeira magnitude de Göbekli Tepe foi revelada. O que ele encontrou desafiaria tudo o que pensávamos saber sobre as civilizações antigas. Emerge do solo um conjunto enorme de recintos circulares de pedra, cada um contendo imensos pilares de calcário posicionados com precisão. Alguns desses pilares chegam a quase 6 metros de altura e pesam até 20 toneladas. O mais impressionante são as gravuras detalhadas, animais, símbolos e figuras humanas esculpidas diretamente na pedra. O nível de planejamento e habilidade artesanal é inegável. Mas aqui está o grande enigma. Göbekli Tepe tem pelo menos 12.000 anos de idade, datando de cerca de 9.600 anos antes de Cristo. Isso o torna o complexo de templos mais antigo já descoberto, anterior a Stonehenge em mais de 6.000 anos e mais antigo que as grandes pirâmides do Egito em mais de 7.000. Naquela época, acreditava-se que os seres humanos eram apenas caçadores-coletores simples, vivendo em pequenos grupos nômades, sem cidades, sem agricultura e certamente sem a capacidade de construir estruturas megalíticas. Alguns pesquisadores acreditam que os animais gravados nas pedras tinham significados simbólicos, talvez representações espirituais ou mitológicas. Outros sugerem que eram sinais de alerta, indicando algo sagrado ou perigoso. A disposição do sítio também é estranha. Não há indícios de moradias permanentes, o que torna improvável que tenha sido um assentamento. Muitos acreditam que Göbekli Tepe era um local cerimonial, um lugar de culto ou de rituais. Alguns sugerem que era um ponto de encontro onde humanos primitivos se reuniam para cerimônias religiosas, festividades ou até observações astronômicas. Um alinhamento do sítio com certas estrelas indica uma possível conexão com movimentos celestes, muito parecido com outras estruturas megalíticas ao redor do mundo. Mas o mistério se aprofunda. Em algum momento, Göbekli Tepe foi deliberadamente enterrado. Os recintos foram cuidadosamente preenchidos com terra e entulho, como se alguém quisesse esconder ou preservar o local. Mas por quê? Por que foi abandonado? Teria se tornado sagrado demais? Ou perigoso demais? E quem decidiu apagá-lo da história? Uma das principais teorias é que Göbekli Tepe teve um papel crucial na transição das sociedades caçadoras-coletoras para sociedades agrícolas. Alguns pesquisadores acreditam que o esforço para construir e manter o local pode ter levado às primeiras formas de trabalho organizado e assentamentos permanentes. Ou seja, talvez a civilização tenha começado não com a agricultura, mas com a religião. Outra teoria sugere que Göbekli Tepe foi construído por uma sociedade avançada esquecida, anterior ao surgimento da agricultura. Alguns apontam para a possibilidade de uma civilização perdida, destruída por uma catástrofe global, como o fim da última era do gelo. A hipótese do impacto do Younger Dryas, por exemplo, propõe que um cometa ou asteroide atingiu a Terra há cerca de 12.800 anos, causando mudanças climáticas abruptas e inundações massivas. Alguns acreditam que esse evento pode ter eliminado uma cultura avançada primitiva, deixando para trás apenas ruínas como Göbekli Tepe. Também existe a possibilidade de que Göbekli Tepe tenha sido obra de um grupo altamente habilidoso de caçadores-coletores, que simplesmente desafia nossas expectativas sobre o que os humanos da época eram capazes de fazer. Talvez o conhecimento necessário para construir esse sítio
tem existido muito antes do que imaginamos, transmitido por gerações, de formas que ainda não compreendemos. Se Göbekli Tepe foi mesmo um templo, isso indicaria que os seres humanos desenvolveram crenças religiosas ou espirituais muito antes de se estabelecer em comunidades agrícolas. A estrutura sugere um enorme esforço coletivo, ou seja, grupos diferentes teriam se unido para erguê-la. Mas o que estavam adorando? Alguns estudiosos acreditam que as esculturas nos pilares podem representar constelações, conectando o sítio às estrelas e aos eventos celestiais. Outros acham que poderia ser um local de sepultamento ou reverência ancestral, onde rituais em homenagem aos mortos eram realizados. Uma das descobertas mais intrigantes foi a total ausência de ferramentas ou objetos ligados à vida cotidiana. Diferente de outros sítios antigos, não há vestígios de cerâmica, moradias ou estruturas domésticas. Isso levou à especulação de que Göbekli Tepe nunca foi feito para ser habitado. Sempre foi um lugar separado, reservado para algo maior do que a sobrevivência diária. Esse sítio obriga arqueólogos a reconsiderar toda a linha do tempo da evolução humana. Se nossos ancestrais foram capazes de construir algo tão complexo, milhares de anos antes das primeiras cidades, do que mais seriam capazes? E se esse conhecimento já existia tão cedo, de onde ele veio? Alguns acreditam que Göbekli Tepe é apenas o começo, que outros sítios, possivelmente ainda mais antigos, aguardam para ser descobertos. Poderia isso ser o elo perdido da nossa história? Uma evidência de um conhecimento ancestral esquecido, anterior a tudo o que conhecemos? Apesar de décadas de escavações, Göbekli Tepe guarda mais segredos do que respostas. Cada camada desenterrada levanta novas perguntas. E a cada nova descoberta, a história como a conhecemos continua a mudar. Assim como os construtores desse sítio misterioso, civilizações antigas deixaram para trás estruturas que desafiam a explicação em várias partes do mundo, algumas esculpidas em rocha sólida, que parecem impossíveis até mesmo com a tecnologia de hoje. Göbekli Tepe é a prova viva de que o passado guarda segredos que jamais esperamos encontrar.